Você sabe dizer qual é a melhor engine para você começar a aprender? Essa é a resposta que você vai ter de uma vez por todas. Escolher a engine de jogo certa pode ser uma tarefa bem desafiadora, ainda mais com tantas opções disponíveis hoje em dia. São muitos prós e contras de cada uma. Ainda tem a questão do código, funcionalidade, plataformas, custos e o principal, a dificuldade de aprender. Olha que o que eu vou te entregar hoje é material pago, hein? Depois de uns bons 18 anos, eu acho que eu talvez possa ter uma ou duas dicas boas para mostrar qual é a melhor para você. Fala galera, eu sou o Juan, e se você busca levar o seu nível no mundo dos jogos, você tá no lugar certo. Então já se inscreve e marca o sininho, porque eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo. Antes de tudo, a gente precisa entender quais são as suas necessidades. Você quer criar jogos 2D, 3D, ambos 2.5D, precisa de uma engine com física integrada que faz ali colisão, você precisa de suporte multiplayer, de um editor de mapas. E quantas animações? O que você precisa? Essas informações elas são cruciais. Por isso você precisa de um GDD, o famoso Game Design Document. Cada engine tem as suas forças, então se liga nessa tabela aqui. Se você está focado em fazer um jogo 2D, a Game Maker e a Godot elas podem ser ótimas escolhas. Já para 3D, a Unity e a Unreal Engine elas oferecem recursos mais avançados para isso. Com relação à física, apesar de todas terem recursos para isso, a Unreal sai na frente e lidera com uma vantagem muito esmagadora, entregando essa parte basicamente pronta para você. Contudo, ela é bem difícil de usar e configurar e atingir os seus objetivos ali, mas uma vez feito, cara, não tem erro. No multiplayer segue a mesma ideia da parte de física, todas elas dão suporte, mas a Unreal já entrega para você um server de replicação pronto para o uso, cara, é só literalmente você usar. Se você busca um editor de mapa 2D, definitivamente a Godot é superior nesse caso. Não recomendo a Unreal Engine nem a Unity 3D para isso, elas são muito boas para 3D, mas para 2D já é um pouquinho complicado lidar, apesar da Unity ser melhor do que a Unreal ainda nesse cenário, tá? Viu como cada engine se destaca em diferentes áreas? Não existe a melhor engine. Existe a melhor para o seu projeto e a melhor para você. Agora a gente vai analisar mais a fundo cada uma delas e ajudar você a fazer a escolha certa para o seu projeto de jogo ou seu aplicativo, seja lá o que for. Ah, uma coisa muito importante, você não pode esquecer das plataformas. Você quer publicar para mobile, no Android OS, você quer publicar para consoles, desktop e os navegadores, né, web. Como que fica? Algumas engines facilitam isso mais do que as outras, dependendo da plataforma que você escolhe. Todas elas suportam todas as plataformas e consoles, exceto a Unreal Engine que não oferece suporte mais para WebGL, ou seja, navegadores. E com a Unity 3D é necessário ter um cuidado extra por conta do heap de memória do JavaScript, já que ela não gerencia isso. Então você precisa gerenciar isso por conta própria com um profiler, o que acaba demandando muita otimização durante o processo de desenvolvimento, algo que é um pouquinho mais fácil na Godot. A capacidade do seu PC, sem dúvidas, é um fator determinante também, afinal você precisa rodar a engine e o jogo ao mesmo tempo. Então não esqueça de considerar isso, o hardware é essencial ser compatível com a game engine que você escolhe. Outro fator crucial é você avaliar de forma honesta, seja sincero com você mesmo, o seu nível de experiência no desenvolvimento dos jogos e da programação. Cada uma usa uma ferramenta diferente, eu já vou entrar no detalhe e isso vai ficar mais claro. Algumas das engines têm interfaces mais amigáveis para iniciante, como sistemas de drag and drop, workflow visual, por exemplo, o Blueprint da Unreal Engine é maravilhoso, enquanto outras são mais focadas em desenvolvedores experientes, com um controle total, com código, usando inclusive o código-fonte, como a Unreal e a Godot. Você tem acesso ao código-fonte da engine, você pode modificar como a engine funciona, algo que não é possível nem na Game Maker nem na Unity. Então uma coisa muito importante é você verificar a curva de aprendizado que a engine tem, buscar fóruns, tutoriais, cursos, ver também o quão consolidada ela é. Escolha a ferramenta que você vai conseguir dominar com o seu nível de conhecimento atual. Isso é uma coisa muito importante. As mais fáceis, sem dúvida, são a Game Maker e a Godot. Elas são mais simples de mexer, elas são voltadas para isso. Eu recomendaria a Godot por conta da GD Script. Se você precisar implementar uma API em algum momento, você já está ali bem próximo do Python, então é fácil de aprender. A Unity você já sobe um degrauzinho de dificuldade ali, com a implementação só pura ali no C# e também com, né, o tamanho da engine, ela é bem maior, então acaba sendo mais difícil de aprender automaticamente. E a Unreal então nem se fala, cara, põe mais uns 3 degraus aí. Mas também não é nada que os blueprints não resolvam, afinal você pode programar sem codar. O engraçado é que parece que quanto mais poderosa a engine, mais difícil de usar, não é mesmo? Mas é um ponto
importantíssimo na escolha da sua engine é o modelo de licenciamento, ou seja, os custos que estão envolvidos nesse processo. Existem engines que são totalmente gratuitas, que são open source, inclusive, perfeitas para quem está começando ou trabalhando em projetos que não são comerciais. A Godot é um excelente exemplo disso, ela é totalmente gratuita e open source. Por outro lado, as engines como a Game Maker e o Unreal oferecem planos gratuitos sim, mas elas cobram taxas ou royalties ali da receita do seu jogo. Tem umas aí que cobram até algumas formas meio abusivas aí, a gente já chega nisso daí. Para projetos comerciais, essas despesas com licenças podem até valer a pena. Você tem acesso a funcionalidades mais avançadas que podem aumentar as suas chances de mercado no sucesso, inclusive facilitar o desenvolvimento. Mas se esse é o seu primeiro game, vai de Godot que não tem erro. E se a sua intenção é trabalhar como um profissional na área, outro ponto crucial é a questão da empregabilidade versus o salário. Tem muitas vagas buscando profissionais realmente qualificados. O número de vagas buscando profissionais qualificados só aumenta e os salários de quem realmente é bom, cara, tá ficando cada vez maior. Por isso eu vou te recomendar o nosso curso de desenvolvimento de jogos. Lá você não vai aprender apenas uma ferramenta, mas você vai aprender todas as que eu mencionei e muito mais. Você vai aprender todo o ecossistema, tá? Você vai virar um game dev profissional de verdade, competente, confiante das suas habilidades. Inclusive, nós mesmos estamos até contratando alguns dos alunos. Dá uma conferida no comentário fixado. Agora que você já sabe pelo que procurar em Engine, a gente vai analisar algumas opções mais populares. Aliás, todas elas eu tenho um vídeo bem aprofundado sobre cada uma aqui no canal, então é só dar uma conferidinha, beleza? Se ficar na dúvida. A Unity é uma engine muito utilizada para jogos 2D, 3D e híbridos também. Ela é relativamente amigável para iniciantes, possui uma ótima documentação e, cara, a comunidade é a maior que existe hoje, isso eu não tenho dúvidas, ela é gigantesca. Ela oferece um suporte amplo para publicação praticamente em todas as plataformas relevantes, cara. Tem mobile para iOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, desktop, para o Windows, Mac, Linux e até para navegadores via WebGL. A programação é feita em C#, que é uma linguagem bem difundida já. É integração, cara, com Visual Studio ali, com VS Code. O VS Code você ainda precisa fazer algumas configurações, tem um vídeo aí sobre isso, mas, cara, funciona lindamente. A engine lida muito bem com jogos casuais, mobile, multiplayer, VR, AR, inclusive tem muitos títulos AAA por aí. Entretanto, de uns dias para cá, a Unity mudou seu modelo ali de cobrança, e agora a partir de 200 mil de faturamento, o faturamento global da empresa, isso que é o pior, ela vai cobrar por cada instalação realizada. Você vai pagar alguns centavos ali por instalação. É um completo absurdo, convenhamos, vai. E isso tem feito muita gente migrar para outras engines. Nós mesmos paramos de usar a Unity e substituímos ela pela Godot. E a Unreal Engine, cara, da Epic Games, ela se destaca principalmente pelos recursos extremamente avançados, desde renderização 3D em tempo real, os efeitos de iluminação com Lumen, Nanite. Cara, a engine é extremamente poderosa. Ela é a mais poderosa do mercado nos dias de hoje, tá? Pode ser que isso mude, mas atualmente ela é sim a mais poderosa. Assim como a Unity, ela suporta todas as principais plataformas do mercado, incluindo iOS, Android, os consoles, né, os PlayStation, Xbox, o Nintendo Switch, para desktop, Mac, Linux, exceto navegadores. Ela não oferece suporte ao WebGL. Talvez com a WebGPU tenha uma conversa aí de que isso pode mudar, mas ainda não é nada confirmado pela Epic. A programação pode ser feita de duas formas, em C++, onde você tem controle total da ferramenta, ou pelos blueprints, onde você pode fazer tudo sem nem colocar a mão no código. Dá para fazer um jogo inteiro em blueprint, e não é zoeira. Você só tem que tomar cuidado ali com a performance, porque precisa de mais cuidado. A Unreal Engine é ideal para jogos com qualidade AAA, e jogos ambiciosos mesmo, que dependem de simulações mais complexas, ou shooters, FPS, RPGs também. Pode ver aí o próprio Palworld aí fazendo um sucesso estrondoso, que foi feito na Unreal Engine. E melhor do que Pokémon, só aceita. Ih, caralho! Já a Game Maker Studio da Yo-Yo Games é uma engine voltada principalmente para jogos 2D. Ela também possui uma interface ali drag and drop, acessível, que permite ele construir jogos inteiros sem a necessidade de codar nem nada. Ela é muito excelente para iniciantes, mas quando falamos de linguagem, ela usa o GML, que é uma linguagem própria da engine, que aí sim permite você acessar alguns recursos mais avançados da engine. A dada facilidade de uso, ela é bem focada em jogos indies e retrôs. Já a Godot Engine, que é uma das nossas queridinhas aqui também, é uma solução open source que vem ganhando muita força e popularidade nos últimos anos, principalmente depois da mancada da Unity, por ser totalmente gratuita, fácil de aprender, permite se exportar para todas as plataformas, agora inclusive para Nintendo Switch ainda. Tem uma engine física muito boa, que atende basicamente qualquer jogo 2D. A linguagem é semelhante ao Python, que é o GDScript no caso.
é muito fácil de aprender para quem está começando. E por ser open source, ter a curva de aprendizado menor do que a do Unity e da Unreal é uma excelente opção para projetos indies, jogos pequenos e médios, inclusive AA. Ela é ótima para você aprender as noções básicas do desenvolvimento de software, principalmente um ciclo de desenvolvimento, e acabar se profissionalizando no mercado com uma barreira de entrada muito baixa. Cara, escolher qualquer uma delas requer muito cuidado. E como eu disse antes, o GDD é a chave para isso, tá? Para saber qual que é a melhor para o seu projeto e para você no seu nível de conhecimento. Então me conta aqui nos comentários qual é a sua escolhida e o porquê você escolheu ela.